Olá pessoal, estamos começando mais um Prosa Podcast, eu sou o Nilmar Olímpio e hoje eu vou falar com a minha amiga Maricleia Sauer, ela que é enfermeira e já atuou no serviço de doação de órgãos e captação, correto, Mari? Para transplantes. Para transplantes. E é uma grande defensora desta causa, correto? Por isso que eu te chamei, sabia? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, obrigado por ter aceito o meu convite, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, Nilmar, um prazer estar aqui falando, dessa causa que eu sou tão defensora e que a considero muito nobre, a doação de órgãos e tecidos para transplantes. E que bom a gente poder falar sobre isso, conscientizar um pouquinho as pessoas nesse mês de setembro, que a gente considera o mês todo aí de campanhas no intuito de conscientizar as pessoas da importância da doação de órgãos e tecidos para transplante. Se fala tão pouco, deveria ser falado o ano inteiro, né? Exatamente, é um assunto que as pessoas desconhecem até, e por vezes não levam tão a sério a necessidade que é de estar discutindo esse assunto, de estar conscientizando as pessoas na comunidade, na família, quanto a esse assunto, que é a doação de órgãos e tecidos para transplante. E qual que é a importância de ser um doador de órgãos para quem tá nos ouvindo aí? Na verdade, primeiramente, é importante, é necessário a gente entender o que é a doação de órgãos, A doação de órgãos nada mais é do que salvar vidas. Doar órgãos é salvar vidas, Nilmar? E o transplante, muitas vezes, é a única esperança de uma pessoa continuar, De É a uma última pessoa saída, Exatamente. É a única oportunidade dela recomeçar, dela sair de terapias muitas vezes penosas, que ficam alienadas a máquinas para conseguir manter a sua vida, Um exemplo disso, as pessoas que são submetidas a tratamento de hemodiálise, Aquelas não é fácil para essas pessoas. Outro exemplo também, que é muito comum, pessoas que são acometidas por doenças que vêm a acarretar na perda da função hepática do fígado, por exemplo. Sim. Não é fácil. E a única chance, a única alternativa à esperança dessas pessoas é o transplante. E assim, por exemplo, uma pessoa doadora, ela pode salvar quantas vidas? Até 10 vidas ou mais, Porque, Nossa. veja, a pessoa ela pode ser doadora de rins, fígado, pâncreas, intestino, coração, pulmão, Todos os válvulas órgãos. cardíacas. Todos os órgãos e tecidos podem ser doados. A depender da condição de saúde que essa pessoa está. Que a condição de saúde ela será avaliada por um profissional médico, Sim. Geralmente intensivista, Sim. Porque o potencial doador de órgãos e tecidos, ele estará em terapia intensiva, Certo. Porque é uma situação muito grave. Ele estava grave e evoluiu com morte, Então, obrigatoriamente, ele estará em uma UTI. Então, o médico intensivista ele vai fazer a avaliação da condição de saúde dessa pessoa e os órgãos podem ser doados de acordo com a idade. Cada faixa etária pode doar, por exemplo, o coração, a pessoa até 50 anos pode ser doadora de coração. Rins, por exemplo, não há idade limite. Crianças podem ser doadoras? Podem ser. Crianças a partir de 7 dias de vida já pode ser doadora de órgãos. Que bacana, é interessante. E assim, por exemplo, qual que é a causa, como é que eu vou te explicar? Qual que é a causa da morte que a pessoa pode ser doadora? Morte cerebral? Na verdade, a única condição de morte que a pessoa pode ser doadora de órgãos, Nilmar, é aquela condição de morte cerebral, que o diagnóstico é feito
pelo médico habilitado, conforme exigência do Conselho Federal de Medicina. Há toda uma legislação que regulamenta esse diagnóstico. É tudo muito correto, tudo muito preciso. E é só nessa condição que a pessoa pode ser doadora de órgãos. Tecido, que a gente fala, córneas, por exemplo, ela pode ser doadora se ela tiver outra causa de morte. Um infarto, por exemplo, uma embolia pulmonar, que a pessoa sofreu e veio a falecer, ela pode doar córneas. Mas no caso de órgãos, é somente na condição de diagnóstico de morte cerebral. Existe também, Nilmar, o transplante que a gente chama, que é o transplante com doador vivo. O que o doador vivo pode doar? Ele pode doar rins, o órgão duplo que a gente chama, então pode doar um dos rins, pode doar parte do fígado, parte do pulmão. São órgãos que têm a capacidade de se regenerar ou que está em duplicidade, Sim. que não vai causar nenhum problema para esse doador, que ele pode ter uma vida normal. E a partir do momento que foi consentido essa doação, tem um tempo médio para retirar esse órgão desse paciente para o que vai receber? Como é que funciona isso? Que tem que ser bem rápido, né? Na verdade, a gente fala que é uma corrida contra o tempo. Por quê? A partir do momento que se instituiu o diagnóstico de morte cerebral, morte encefálica, o médico já assina a declaração de óbito naquele momento. Então, é um corpo alienado a uma máquina que está lá. E um corpo alienado a uma máquina, ele não consegue manter toda essa função dos órgãos por muito tempo. Sim. Porque esse corpo, esses órgãos, eles estão sendo mantidos às custas de máquina, aparelhos, de medicamento. Então, quanto mais rápido se ter essa resposta da família, é melhor. Porque a condição do órgão para o transplante, ela será melhor também. É claro que há de se considerar, né, e respeitar todo esse tempo da família, né? Porque não é fácil para a família tomar essa decisão. É isso que eu já estava aqui para te perguntar. Como que é você, como profissional, chegar na família naquele momento triste e ter que abordar sobre pedir, a grosso modo, pedir para eles autorizarem ser doado os órgãos daquele ente querido? Como que é isso? Na verdade, não é nada fácil. Eu acredito que o profissional que trabalha com entrevista, com acolhimento familiar para doação de órgãos e tecidos para transplantes, tem que ser um profissional assim que use bastante da sensibilidade, da empatia, do respeito, né? Tem que ter um time ali, entender o que está acontecendo. Exatamente, entender que momento que a família está vivendo, porque a família está vivendo um luto, né? A partir do momento que já se colocou a hipótese da morte cerebral, a família já começa a viver esse luto. Então, o profissional, ele tem que ter todo esse time aí para saber em que fase do luto que cada familiar está. E também, muitas vezes, não é um único familiar, né? Às vezes, quem está acompanhando o processo, recebendo as notícias, são 3, 4, 5 pessoas da família. E cada uma vive o momento do luto em tempo diferente. Até chegar num consenso. Exatamente. E o profissional, ele tem que ter todo e saber respeitar. Saber respeitar esse tempo da família, usar muito de uma escuta ativa, saber a hora de falar. O mais importante também, saber a hora de se calar, para estar colocando no momento correto e não colocar tudo a perder, porque às vezes, por falta do profissional não estar preparado e não saber o momento de colocar de oferecer a possibilidade da doação de órgãos, o que é de direito da família previsto em lei, ele coloca tudo a perder, porque se colocar para um familiar a possibilidade de doação de órgãos e tecidos em um momento que ele nem entendeu a morte, é muito provável que ele não vai consentir,
para doação, porque ele nem entendeu a morte ainda. É difícil. Você deve ter passado por cada situação, né? E assim, por exemplo, não seria muito mais fácil se, por exemplo, a pessoa já deixasse no documento dela, sou doadora? Na verdade, Nilmar, antigamente, há anos atrás, existia isso. Quando ia se fazer o documento de identidade, era feita essa consulta, né? Mas hoje em dia não tem valor legal essa consulta documental. Cabe à família decidir, no momento da morte mesmo, pela doação de órgãos ou não. É claro que expressar em vida esse desejo facilita bastante a tomada de decisão, né? Então, se conversar, hoje em dia não se faz mais essa consulta para colocar no documento, mas é de grande valia tá falando para os familiares. Porque era o desejo dele. Exatamente. Quando eu vir a falecer, o meu desejo é doar meus órgãos. Fica mais fácil? Com certeza, fica muito mais fácil. Porque a partir do momento que a família entendeu, recebeu o diagnóstico de morte, e quando é consultada dessa possibilidade de doação, ela vai lembrar que o seu ente querido, ele tinha o desejo, né? Ele expressava esse desejo. Ou então, que vale para as pessoas, facilita as famílias tomar a decisão, é pensar muito em como o falecido era. Porque às vezes não fala, Sim. Porque teme, existe muito tabu em relação a isso, as pessoas temem em falar de morte, porque acreditam que vai atrair a morte e tal, mas os familiares pensarem como o falecido era, né? Era uma pessoa boa, que gostava de ajudar as pessoas, era sociável, então gostava de boas obras, boas ações, isso facilita bastante na tomada de decisão também. Olha, Mari, esse assunto nosso de hoje é um assunto muito extenso. Eu acho que esse tempo aqui é pouco para falar sobre isso, né? Mas com certeza nós vamos marcar outros vídeos aí, porque tem muita coisa para passar, né? Eu te agradeço, tá, por ter vindo aqui, para ter dado uma ideia geral de como funciona. Acho que o pessoal com certeza já vai abrir um pouco a ideia. E vamos fazer outro vídeo aí, se você aceitar, mais pra frente. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Imagina, um prazer. Tá bom? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, curtam, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários. Eu vou deixar o Instagram da Mari ali, qualquer dúvida ela pode responder vocês. Ok? Esse foi o vídeo da semana, tá bom? Semana que vem estaremos aí novamente com mais um vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Aí, ó. Ui, é só isso? Ai, deixa eu sair daqui. Gente, eu não sei como ficou. Nossa, mãe, ficou legal.